crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Olá meninas, a Inovelar trouxe mais um lançamento para nós, artesãs, que é o Supremo Flores agora com brilho, com cores fluorescentes, observem que lindas, deixando o nosso trabalho ainda mais bonito. Nós vamos iniciar fazendo uma peça usando o nosso barbante lançamento com agulha Clover 3,75 mm. Nós vamos iniciar fazendo uma volta de linha no dedo, puxo o fio, laço a agulha, fazendo uma corrente, duas, três. Temos o primeiro ponto, laço a agulha, dentro da alça, um ponto alto. Laço no mesmo lugar, um ponto alto. Vamos repetir um total de 12 vezes, contando com as 3 correntes do início. Trabalhamos um total de 12 pontos, seguro, e vamos puxar o fio para fechar o centro da nossa peça. Volto na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Nós vamos cortar este fio e passar para outra cor. Vamos puxar a outra cor por dentro da laçada. Dentro do primeiro ponto, para prender, faço um ponto baixo e conto como uma corrente. 2, 3. Laço no mesmo lugar, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto alto. Laço no próximo, um ponto. Laço no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2, 3 correntes. Laço no ponto seguinte, um ponto. Laço no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto apenas. No próximo, um ponto. Laço no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2, 3 correntes, laço no ponto seguinte, vamos repetir. 1 no mesmo lugar, 2, no próximo, 1, no próximo, 1, no mesmo lugar, 2. 1, 2, 3 correntes, laço e novamente. Finalizando a carreira da mesma maneira. 2 pontos no primeiro, no próximo, um ponto apenas e no último ponto, mais 2 pontos. Para fechar, 1, 2, 3 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, no ponto seguinte, um ponto alto sem fechar. Mantenho na agulha, laço no próximo, um ponto alto sem fechar, laço no próximo, um ponto alto sem fechar, laço no último ponto, um ponto alto sem fechar. Todos na agulha, laço, passo por dentro de tudo, laço e arremato, ficando desta maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laço,
Dentro do cantinho, vamos fazer um ponto sem fechar, 2, 3, 4 pontos sem fechar, laço, passo por dentro de tudo, laço e arremato. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laço, sobre o primeiro ponto do grupo da carreira anterior, um ponto sem fechar. No próximo, o segundo, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto, no próximo, o quinto ponto. Laço, passo por dentro de tudo, laço e arremato. E novamente, 3, 4, 5, 6 correntes. No cantinho, você vai repetir, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. Passo por dentro e arremato. Siga até o final. Chegamos ao final para fechar a carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Introduz a agulha, ó, passando a agulha dentro das alças do grupo, laço lá atrás, passo voltando e fechando com ponto baixíssimo. Assim não será visível na frente do seu trabalho. Lace, passe por dentro. Nós vamos cortar o fio e aqui, ó, arrematar. Pode virar e buscar a pontinha, passando dentro dos pontos. Nós vamos então iniciar com uma nova cor. Agora nós vamos iniciar a nossa peça novamente. Dentro de uma alça, nós vamos introduzir a agulha e aqui nós vamos puxar o fio de outra cor. Fazer 1, 2, 3 correntes. Laço no mesmo lugar, um ponto alto. Laço no mesmo lugar, um ponto alto. Temos 3 pontos, 4, 5 pontos altos, desta maneira, dentro da alça. 1, 2 correntes. Aqui sobre o grupinho, introduzo a agulha e prendo com ponto baixo. 1, 2 correntes, laço na alça seguinte. Vamos repetir 5 pontos altos. 3, 4, 5 pontos. 1, 2 correntes, sobre o grupo introduzo a agulha, prendo com ponto baixo. 1, 2 correntes, na alça, vou repetir novamente os 5 pontos. 3, 4, 5 pontos. Vamos seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, 1, 2 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo ponto, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto, no próximo, repetindo, no próximo, repetindo e no último, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Temos um aumento no início e aumento no final. 1, 2 correntes, laço lá no grupinho seguinte, novamente, 1, no mesmo lugar, 2, no próximo, 1, no próximo, 1, no próximo, 1, e no último, 1, no mesmo lugar, 2 correntes, laço, e vamos repetindo desta maneira até o final. Chegando ao final, 1, 2 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto,
fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, laço no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, e vamos continuando até o último, ponto sobre ponto, e no último ponto faremos o aumento. Último ponto, 1, no mesmo lugar, 2. Novamente, aumento no início e no final. 1, 2 correntes e repetindo. 1, 2, ponto sobre ponto, até chegarmos ao último, onde novamente vamos repetir o aumento. E seguir desta maneira até o final. Último ponto, 1, no mesmo lugar, 2. Chegamos ao final, já fiz as 2 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Vamos laçar a agulha, pular um ponto e no ponto seguinte, vamos fazer um ponto alto no mesmo lugar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vamos pular um ponto e no próximo prender com um ponto baixo. Laço a agulha, pule um ponto no próximo. Vamos fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, desta maneira. Dentro da alça, você vai prender com um ponto baixo. Laço a agulha, pule 1, 2 e no terceiro ponto, vamos repetir novamente. No mesmo ponto, você vai fazer os 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Que nós vamos pular um ponto e no próximo um ponto baixo. Laço, pule um ponto no próximo, repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vamos pular 1, 2 e dentro da alça prendo com ponto baixo, laço, pulo 1, 2 e no terceiro vou repetir tudo novamente, fazendo isto até o final. Chegamos ao final, o último, nós vamos prender na última alça com um ponto baixo, introduzir a agulha na base do primeiro grupinho e fazer um ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio e arrematar, da mesma maneira que nós fizemos com o fio anterior. Arremate e esconda a ponta. Observem como está ficando o nosso primeiro motivo. Vamos dar sequência. Para iniciar a nova carreira com nova cor, nós temos aqui o pontinho onde arrematamos, vamos introduzir a agulha nele e prender o fio. Vou voltar para o verde, que é o que eu comecei. Aqui nós vamos passar por dentro e fazer uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Agora, nós vamos prender lá na frente, ó, no outro ponto baixo, onde prendemos o grupo. Prender com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes lá na frente no ponto baixo. Prendo com ponto baixo e continuo fazendo a volta inteira desta maneira.
Chegamos ao final, temos a alça com as 7 correntes. No mesmo lugar de onde saímos com a primeira, introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes para subir, uma para virar. Laço a agulha 1, 2 vezes, no mesmo lugar, um ponto alto duplo. Laço a agulha 2 vezes, lá no ponto seguinte, no ponto baixo que prendemos a alça, nós vamos repetir um ponto alto duplo, uma corrente, laço 2 vezes no mesmo lugar. O segundo ponto alto duplo, uma corrente, laço 2 vezes no mesmo lugar. O terceiro ponto alto duplo, ficando desta maneira. Para fazer a sequência, lace 2 vezes lá no ponto à frente. Observem que este cantinho aqui, ó, está entre os dois desenhos, ó. Aqui neste lugar nós vamos fazer um leque, ó. Um ponto alto duplo, uma corrente, laço 2 vezes no mesmo lugar. O segundo ponto alto duplo, uma corrente, laço 2 vezes no mesmo lugar. O terceiro ponto alto duplo. Temos aqui a metade do leque. 1, 2, 3 correntes, laço 2 vezes. Ainda no mesmo lugar, um ponto alto duplo, uma corrente, laço 2 vezes. O segundo ponto alto duplo, uma corrente, laço 2 vezes e repetindo o terceiro ponto alto duplo. Laço a agulha 2 vezes, no ponto baixo seguinte, um ponto alto duplo, uma corrente, 2 vezes, segundo ponto alto duplo, uma corrente e o terceiro ponto alto duplo. Laço 2 vezes, lá no próximo, novamente, uma corrente, 2, uma corrente, 3. Trabalhamos aqui o segundo grupo após o leque. Laço a agulha 2 vezes, no próximo, vamos fazer o terceiro grupo, uma corrente, 2, uma corrente, 3. Laço a agulha 2 vezes e no próximo nós vamos repetir o leque, igual nós fizemos lá no primeiro, ó, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar. 2, uma corrente, 3, uma corrente, 2, 3. Laço 2 vezes no mesmo lugar, repetindo uma corrente, 2, uma corrente e 3. E continuo desta maneira até o final. Ó, temos o leque, um grupo, 2, 3 e outro leque. Vamos seguir desta maneira. Chegamos ao final, vamos laçar a agulha 2 vezes. Aqui nós deixamos 2 pontos apenas. Então, no mesmo ponto de base, introduzo a agulha e vamos fazer o terceiro ponto alto duplo. Uma corrente, conto 1, 2, 3, na quarta corrente, fecho com ponto baixíssimo. Nós vamos iniciar a carreira usando a outra cor, passei para o fio laranja que eu estou usando já na minha peça. Puxei por dentro, no mesmo lugar, faço um ponto baixo, que é contado como uma corrente, 2, 3. Uma para virar, laço no mesmo lugar, um ponto alto, formando o primeiro Vzinho. Estamos no ponto central do grupo, ó. Laço a agulha.
Lá na frente, entre os dois grupos, ó, vamos fazer aqui um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto. Segundo V. Laço no ponto central do grupo seguinte, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Temos novamente outro V. Laço entre os grupos, ó. Você vai fazer aqui um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Laço agulha. Aqui nós temos o leque. No ponto central da primeira parte do leque, você vai fazer um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Laço agulha. Dentro do leque, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, um ponto. Temos o primeiro V. Uma, duas, três correntes, laço no mesmo lugar, ainda dentro do leque, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Fizemos então um Vzinho, três correntes, outro Vzinho, formando então o leque do cantinho. Laço sobre o ponto central da segunda parte do leque, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Laço lá entre os dois grupos, ó, vamos repetir um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Laço no ponto central do grupinho seguinte, repetindo, e continue trabalhando desta maneira, fazendo a volta inteira na sua peça. Chegamos ao final, conte uma, duas, na terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo. Dentro do Vzinho, um ponto baixíssimo para caminhar, vou cortar o meu fio e pegar a cor rosa. Vou finalizar com rosa. Passo por dentro e aqui nós vamos fazer um ponto baixo, uma, duas correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Tem um grupo com 3 pontos. Laço dentro do Vzinho seguinte, vamos repetir. 1, 2, 3 pontos altos. Laço no Vzinho seguinte. 1, 2, 3 pontos. Laço no próximo. 1, 2, 3 pontos. Continue. A cada Vzinho, um grupo com 3 pontos altos. Laço no próximo. 1, 2, 3 pontos altos. Aqui estamos, ó, no cantinho dentro do leque. Você vai laçar a agulha dentro do leque, um ponto alto, uma, duas, 3 correntes, laço no mesmo lugar, outro ponto alto, ó, formando o cantinho. Laço, e no Vzinho seguinte já começo tudo de novo. Para cada V, 3 pontos altos. E continue fazendo isto a volta inteira na sua peça. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, corte o fio e arremate. Trabalhamos aqui o nosso primeiro motivo para o nosso tapete, faremos um total de 9 motivos.